possa nos abençoar com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, porque na realidade nós não merecemos nada e devemos tudo ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele fez tudo por nós e Deus é bondoso e misericordioso sempre, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje nós temos pela primeira vez um casal, mãe e filho. Eu pensei que era irmão e irmã, mas não é, é mãe e filha, ou mãe e filho, perdão. Está lá atrás. Sejam bem-vindos em nome de Cristo Jesus, amém? Deus abençoe maravilhosamente para a honra e glória do Senhor. Sinta-se à vontade na casa do Pai, e a nossa oração é que Deus abençoe todos os dias. Meus queridos, hoje nós temos a ceia do Senhor e o tempo ninguém pode perder, né? O tempo passa rápido, por isso vamos convidar o nosso amado amigo e pastor Jefferson para nos alimentar com a palavra de Deus nesta noite. A paz do Senhor, a toda a igreja. Amém. Amém. Quero convidar você a nós abrirmos a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9. Versículo 1. Hoje eu vou dar uma de moderninho. Vou pregar com o esboço no celular. Um dia desses eu fui fazer isso. Me sumiu o esboço, bugou o telefone. Eu digo, ai Jesus, e agora? Mas não deu tempo, estava no celular ficou, né? Eu quero aqui agradecer mais uma vez a pessoa do pastor José. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Eu diria que eu já estou me sentindo batista, pastor. Amém. Estou me sentindo batista. É uma alegria sempre estar com os irmãos e quero muito mesmo agradecer a vocês pelo fato de vocês emprestarem os ouvidos de vocês a esta voz calejada, rouca, né? Mas acima de tudo, eu quero dizer a vocês que eu entrei aqui nesta noite, percebi alguns rostos novos, alguns que eu não estou vendo, percebi alguns cortes de cabelo diferentes, afinal de contas eu sou barbeiro, então eu vi uns mid-fade, uns rabos de cavalo, umas coisas, né? Eu digo, olha aí Jesus, olha só a pluralidade, a diversidade na casa do Senhor. Mas acima de tudo, querido, eu quero dizer a você que a única coisa que eu consegui ver é aquilo que estava por fora. Eu não consegui ver o que estava por dentro. Mas o que está por dentro, tem alguém nessa noite que está aqui e ele está contemplando. Ele está vendo. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Então, eu quero falar sobre e depois da mesa. Essa é a pergunta que nós temos que responder nesta noite. 2 Samuel, capítulo 9, há de nos ajudar a responder ela. Amém? Amém. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de benevolência para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi,
Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. E Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de benevolência para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Amém? Amém. Glórias ao Senhor. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Querido, no texto lido, ele nos conta a história de Mefibosete. Mefibosete era filho de Davi, era filho de Jonatas. E este, quando o exército filisteu invade Israel e acaba por matar toda a família real, a ama pega o menino de 5 anos e sai correndo, fugindo, para que também ele não fosse morto. Afinal, ele fazia parte da família real. No meio da fuga, o menino cai e ele acaba quebrando ambos os pés e fica aleijado para sempre. E a Bíblia diz, conforme o texto que nós lemos, que ele vai parar em Lodebar. E o texto que nós lemos também, ele vem para trazer para nós algo muito bonito. Por 3 vezes nós ouvimos a palavra benevolência. E a benevolência do rei aqui, ela está em destaque. Benevolência também é uma palavra que nós poderíamos traduzir por generosidade. E eu gosto desta palavra porque o meu sobrenome é Generoso. Então eu sou Jefferson Generoso. Esses dias lá na igreja, eu fui pesquisar e estudando para trazer uma palavra à igreja. Surgiu esta palavra, benevolência. E eu fui pesquisar e buscar, e eu achei que também generoso ou generosidade se enquadra na benevolência. Porque quem é benevolente é automaticamente generoso. Então, automaticamente isso chamou a minha atenção. E a palavra generoso, o significado de generoso é alguém que trata outro alguém como se este fosse alguém de uma família nobre. É pegar alguém paupérrimo, é pegar alguém que não merece nada, que não merece atenção, e tratar este alguém como se ele fosse de uma família real, como se ele fosse príncipe, tratar ele de maneira generosa, dar a ele muito mais daquilo que verdadeiramente ele merecia, tratar de uma forma tão importante que todos que vejam venham pensar: este homem deve ser importante, pela forma a qual está sendo tratado. E quando eu cheguei a essa conclusão da palavra do meu sobrenome, eu automaticamente cheguei na conclusão que eu sirvo a um Deus generoso, porque foi exatamente isso que Ele fez comigo, é exatamente isso que Ele fez com você. Ele pegou você,
lá do lugar paupérrimo, Ele pegou você numa situação em que você não merecia ser tratado de maneira benevolente, e Ele tratou você como se você fosse parte da família dele, como se você, um plebeu, um pobre, fosse parte de uma família real, e te tratou com esta importância. Aleluia! E aqui nós lemos que o rei quis usar de benevolência para com Mefibosete. Então, automaticamente eu vejo que o rei tomou uma decisão. A decisão de ser generoso com aquele jovem. Fica aqui uma pergunta: o que foi que Mefibosete fez para Davi, para que fosse tratado com carinho, com afeto, fosse tratado com respeito, com admiração, com gratidão? Mefibosete não fez absolutamente nada. E aqui então nós percebemos que o rei tomou a decisão não baseada no que Mefibosete havia feito, como se ele tivesse agora que retribuir algo. Sabe aquela coisa, no final do culto acontece em igreja de muito crente, em que um começa a conversar e logo já estão falando de comida, e alguém diz assim: vamos comer, e aí marcam uma janta, e depois no final da janta, aquele que visitou a casa daquele que foi o hospitaleiro vai dizer o seguinte: a próxima é lá em casa. Por quê? Porque ele foi recebido. Então, se naquela casa, no final, teve um docinho, um pesseguinho com creme de leite, um bolinho, um moussezinho, alguma coisa assim, automaticamente a pessoa, ela se acha no dever de também fazer um docinho. A minha esposa, às vezes, ela diz, não, mas teve um docinho, tem que comprar um docinho, tem que comprar um docinho. E aí a gente acaba fazendo, retribuindo, porque nos fizeram primeiro. Porém, aqui no texto, nós vemos que Mefibosete não fez nada para o rei. Então o rei decide fazer e abençoar a vida de Mefibosete por pura generosidade. E ele mesmo fala isso: usarei de benevolência para com o filho da casa de Jonatas. Interessante nós também observarmos uma coisa. Ziba, ele diz de cara, tem sim, rei, mas ele é um aleijado. Como que ele diz? Ele não pode te dar nada, ele não pode fazer parte do teu exército, ele não pode ser teu servo, ele não pode fazer nada para o Senhor, ele é um inútil, ele é aleijado, Senhor. Então o rei poderia pensar consigo: mas não terei nada em troca. Chamar este homem e ser benevolente com ele, não tem muito o que eu possa usufruir deste relacionamento. Eu darei, serei benevolente, mas ele não pode talvez me dar absolutamente nada. Entretanto, a Bíblia nos diz que o rei mesmo assim manda chamar, que o rei, mesmo sabendo que o caminho dele, que ele estava trilhando, que ele poderia fazer a sua vida, ou que ele poderia de alguma forma andar por toda a sua história, seria um caminho em que ele não poderia trazer benefícios ao rei. E mesmo assim, o rei o chama. E ao ler esta passagem, ao perceber estas informações que nós estamos agora pensando nelas e refletindo sobre elas, eu penso: não foi isso que fez o nosso Senhor? Não foi isso que fez o nosso Redentor? Não foi isso que fez o nosso Salvador? Ele olhou para mim, ele olhou para você e decidiu ser generoso com você. Decidiu ser benevolente para conosco. Não que nós pudéssemos retribuir a Ele alguma coisa, ou que nós pudéssemos fazer alguma coisa para dar a Ele de volta. Não,
a Bíblia vai dizer que Ele nos amou primeiro. A Bíblia vai dizer que Ele foi fiel, apesar de eu ser infiel. Não teve uma contrapartida. Foi pura benevolência, generosidade de um Deus que decidiu que, apesar do meu caminhar ser tortuoso, do meu caminhar ser se arrastando, que apesar de talvez eu ser um inútil e não poder fazer nada para dar a Ele alguma coisa, mesmo assim Ele decidiu me chamar. Glória a Deus, aleluia. E Ele nos chamou da onde, queridos? Ele nos chamou de Lodebar. Mefibosete estava numa cidade chamada Lodebar. A palavra Lodebar significa sem pasto. E isso demonstra uma situação precária, sem recurso, uma situação difícil para todos os habitantes que moravam naquele lugar. Sabe, querido, o que eu aprendo com isso? É que quando o Rei dos Reis chama alguém, Ele não se importa se o teu caminhar é tortuoso. Ele não se importa se você se arrasta na vida. Ele não se importa se talvez você possa ser um inútil que não pode gerar nada para Ele. Ele não se importa se você está numa situação precária, difícil. Ele não se importa se aonde você está não há pasto. Ele não se importa com isso. Ele vai e Ele te chama, mesmo assim. Sabe, querido, quantos de nós, quando chamados pelo Rei, estávamos em Lodebar? Alguns estavam em Lodebares, né? Porque cada vez que eu vou para casa, eu passo na frente de um monte de bares e eu sempre vejo um monte de pai de família ali. Então, alguns estavam em Lodebares, né? Mas quantos Lodebares nós estávamos? O da mentira, o do engano, o da prostituição, o da falsidade, o da hipocrisia, o da religiosidade. Em quantos Lodebares nós nos encontrávamos quando Ele nos chamou? Que lugar terrível, que vida vazia, sem pasto, sem alimento, difícil, precária, nós estávamos quando Ele nos chamou. É interessante nós pensarmos isso. Se não me engano, o livro de Ageu vai dizer para nós: nunca te esqueça de onde o teu Salvador te tirou. Porque às vezes nós vamos entrando na igreja, nós vamos passar algum tempo, passa os anos e nós nos esquecemos da onde Ele nos tirou. E nós nos acostumamos com muitas coisas, com muitas consequências, com muitas bagagens, com situações vividas nos Lodebares da vida, em que nós trouxemos junto conosco, e nos adaptamos, e nos esquecemos, e protelamos decisões, e deixamos de lado algumas decisões que são realmente importantes e que precisamos tomar, mas nos acostumamos com elas. Nos acostumamos com cicatrizes, nos acostumamos com a questão de não ter pasto, muitas vezes, porque nós viemos num lugar que não tinha pasto. E quando eu falo de pasto, não estou falando de palavras, estou falando realmente no sentido de vida, de propósito, de algo que você tinha, que era útil, que era bênção na tua vida. Não, às vezes nós estamos na casa do Senhor, Ele nos chamou de Lodebar, e muitas vezes ainda estamos vivendo em Lodebar. Muitas vezes ainda estamos vivendo sem um pasto dentro de nós. Ainda estamos vivendo na inutilidade, ainda estamos vivendo com as marcas e as cicatrizes de Lodebares. É interessante, porque alguns sempre são Mefibosete. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada,
nós identificamos que o Senhor tirou com mão poderosa os judeus do Egito. Porém, nós também identificamos que o Egito não saiu de dentro do judeu. Ao longo do caminho, eles sentem saudade da cebola, da carne, da água do Egito. Pasmem-se, eles sentiram saudade até das sepulturas do Egito. Acaso Moisés não tinha sepultura o suficiente no Egito? Queridos, muitas e muitas vezes, nós, chamados de Lodebar, chamados de uma cidade sem pasto, de uma cidade que não criava nada, e quando nós estamos vindo à presença do Rei, ainda assim parece que muitos de nós estamos vivendo como se estivéssemos em Lodebar. É interessante nós compreendermos o significado da palavra Mefibosete. A palavra significa vergonha destruidora. E se nós olharmos o contexto deste jovem de 30 anos, nós vamos ver que realmente o que ele estava vivendo era uma vergonha destruidora. Quem sabe Mefibosete com 4 anos de idade, pastor, alguém olhou para ele e disse: esse vai ser o futuro rei de Israel. Ele vai ser corajoso igual o pai, vai ser guerreiro igual o pai, vai puxar o pai. E aí passou-se os anos, coisas foram acontecendo, ele ficou aleijado, os pais morreram, e ele vai parar numa cidade que significa sem pasto, de vida difícil, destruída, miserável, paupérrima, e o nome dele significa vergonha destruidora. Então imagine o contexto caótico que este jovem de 30 anos está vivendo. É interessante nós observarmos isso, sabe por quê, querido? Porque quando nós somos bebês, quando nós temos 4 aninhos, as pessoas, os pais, os avós sempre vêm e fazem: bilu, bilu, que coisa linda do vovô, da vovó, do papai, do titio, da titia. Você vai ser engenheiro igual a tia. Você vai ser, Você vai ser pregador igual o pai. Você vai ser levita igual a mãe. E aí parece que muitas das vezes acontece um monte de situação na vida em que aquele que tinha sonhos maravilhosos, que poderia ser uma grande bênção, que poderia viver uma vida de príncipe, vai parar nos lodebares da vida. Passa a viver uma vida destruidora. Está num lugar em que nada é útil, que não tem pasto. Está vivendo a tristeza, está se alimentando da depressão, da síndrome do pânico, está se alimentando do SPA, síndrome do pensamento acelerado, está sendo consumido pela ansiedade. Queridos, quantos cristãos hoje estão vivendo nos lodebares psíquicos da sua mente? Vai me acontecer isso, vai me acontecer aquilo outro. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Tudo vai dar errado. Eu não vou passar na faculdade. Eu canto mal. Eu não tenho futuro. Eu não tenho chamado. Só abre a boca para dizer miséria, para falar de vergonha, para falar de coisas destruidoras. Ei, nesta noite eu vim aqui lembrar você que quando o rei manda chamar, ele manda chamar para transformar a tua vida. Aleluia. Aleluia. Ele não manda chamar Mefibosete para dizer: e aí, beleza, tranquilo, joinha? Beleza, eu estou bem, tudo bem. Então volta lá para a tua vida. Não. Aquele que está em Cristo, oh glória, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e agora tudo se faz novo. Aleluia. Quem está em Cristo passa a viver novidade de vida. Este
Este é o propósito do Senhor. Ele olhou e disse: eu vim para desfazer as obras do diabo. Amém. Ele não veio fazer com que você se convertesse a uma religião. Ele não veio fazer com que eu pertencesse a uma igreja, não. Ele veio fazer a obra de Deus, do Pai, na minha e na tua vida. E com isso, desfazer toda a obra do diabo. Então, se o rei mandou nos chamar, ele tem um lugar à mesa. Amém. Glória a Deus. O Senhor não manda nos chamar porque Ele vai nos deixar na sarjeta, porque Ele vai nos deixar ainda na inutilidade, sem paz, na destruição, na vergonha. Não, o Senhor manda nos chamar porque Ele tem para nós reservado um lugar à sua mesa. Aleluia. Eu gosto da expressão que o rei usa: tu terás para sempre um lugar à minha mesa. Que coisa linda isso! Porque isso não fala de algo momentâneo, irmão. Isso não vem trazer para nós o seguinte: olha, se tu ratear na minha, olha, se tu fizer alguma coisa que eu não gosto, olha, se tu não for assim amável comigo, se tu não ficar me bajulando, não, tu terás para sempre. Amém. É incondicional. A porta sempre estará aberta. O lugar reservado à mesa sempre estará ali reservado para você. Aleluia. É interessante porque nós notamos isso na parábola do filho pródigo. Quando ele retorna, o pai diz: hoje meu filho ressuscitou, ele estava morto, estava perdido, mas agora ele está aqui, o lugar dele está aqui. Aleluia. Não, pai, me trata como um dos servos, não. Meu filho vai usar o anel de filho, vai usar a roupa de filho, vai usar a sandália de filho, por quê? Porque o filho tem lugar à mesa. Aleluia. Olha que coisa mais linda isso. Então, quando Deus nos chama dos Lodebares, quando Deus nos chama da situação ruim, quando Ele vai e nos chama para a sua mesa, querido, as coisas não mudam se nós quisermos voltar para Lodebar. As coisas não mudam se Lodebar continuar dentro de nós. Porque do contrário, a mesa está posta, o lugar está reservado, e a proposta é para sempre. Aleluia. Mas a pergunta é: como você se vê? Porque olha o que ele diz para o rei: por que atentas para um cachorro morto como eu? Olha como ele se via. Há uma diferença entre humildade e há uma diferença entre depreciação, identidade. A minha identidade sem Cristo, ela é de Lodebar. A minha identidade sem Cristo realmente é de um lugar em que não há pasto, em que um lugar que é difícil, em que os habitantes sofrem. Porém, quando Ele me chama para a sua mesa, a minha identidade agora é de príncipe, de alguém que tem lugar à mesa, de alguém que tem promessa de permanecer à mesa para sempre. E quando nós somos chamados por Deus, muitos, mesmo sendo chamados pelo Senhor, mesmo sendo chamados pelo Rei, ainda se olham na frente do espelho e o que veio é um cachorro morto. O que veio ainda é
uma pessoa em que não vai existir a bênção, em que nunca vai haver pasto, que vai ser sempre inútil, que a vida sempre será difícil, que sempre haverá tragédia, que sempre haverá vergonha, que sempre haverá destruição. E é por isso, muitas vezes, que nós não conseguimos crer, porque nós estamos inseridos num contexto de Lodebar,